Salve, salve, filhotinho! Seja bem-vindo, filhote. Hoje vamos trabalhar com uma mega revisão sobre o Japão. Meu Deus, vai ser muito forte, filhote. Mas não se esquece, filhote, de se inscrever, dar o like e compartilhar, filhote. Vamos lá, tá? Importante para a tua prova, tá? No ano, muito importante, tá, filhote? Trabalhar aqui o aspecto físico do Japão, principalmente quanto à sua localização geográfica, tá, filhote? Importantíssimo isso, tá? Trabalhar esse aspecto físico. E aí, vamos trabalhar aqui o Japão na perspectiva das suas placas tectônicas. Isso é muito importante, tá, filhão? Então é que você logo observe, tá? Que o Japão ele vai ter a sua configuração territorial marcada pelo encontro de placas tectônicas, tá? Então, se você não pode perder, filhote, observa, tá? Veja aqui com o Bruninho Alok muito forte, tá? Então, você vai ter aqui, ó, tá? A placa do Pacífico, tá? Aqui eu tenho a placa euroasiática. E aqui ainda tem a placa da Filipinas. Meu Deus do céu! Então observa que o Japão ele vai se formar pelo movimento. Olha a seta, filhote, pelo movimento, tá? Convergente das placas tectônicas, tá? Essas placas tectônicas vão se chocar e vai formar o Japão. Esse arquipélago, tá? Conjunto de 4 ilhas que formam o Japão, tá, filhote? Então é importante você entender que em função dessa localização geográfica, você vai perceber então que o Japão vai apresentar esse problema de terremoto, tá? Inclusive fala-se, tá, que o Japão está localizado nessa borda do que nós chamamos de Círculo do Fogo do Pacífico, uma área de fortes tensões de abalos sísmicos, terremotos, tá certo, filhote? Então o Japão convive com essa questão, tem uma característica física muito importante, tá, filhotinho? Uma característica muito importante do Japão, tá? Outro aspecto importante que você não pode deixar de lembrar é justamente o fato de o Japão apresentar, tá, uma corrente marítima, tá, fria que vem dessa região, tá, filhotinho? Uma corrente marítima fria que possibilita o que você já estudou no passado, aquele fenômeno da ressurgência, né? Que vem trazendo aqueles plânctons e fitoplânctons lá do fundo do oceano que serve para a alimentação dos peixes. Logo, esse litoral do Japão vai apresentar uma grande quantidade de pesca, tá, filhote, de peixe. Então a pesca é uma forte atividade econômica. Por outro lado, eu tenho uma outra corrente marítima quente que vai atenuar o frio aí no Japão. Então aí você vai ter um clima temperado muito mais suave, tá certo, filhote? Então é importantíssimo você perceber essas duas características, uma massa de ar fria e uma massa de ar quente. Meu Deus! Agora, filhote, fica atento, tá? Importantíssimo para a tua provinha, tá, filhote? Eu vou perceber então, tá? E aí você não pode perder isso, tá? A localização das ilhas japonesas, tá certo, filhotinho? Então eu vou ter aqui lá mais ao norte, tá certo, filhote? Mais ao norte, eu vou ter uma ilha chamada, tá? Então isso aqui é importante para a tua atividade, tá, filhotinho? Eu vou ter aqui uma ilha chamada de, olha que top, tá? Chamada de, isso, chamada de Hokkaido, tá? Tá? Chamada de Hokkaido, tá? Então é importante essa localização geográfica, tá, filhote? E aí eu chamo sua atenção. Essa maior, tá? Essa maior ilha do Japão, tá, filhotinho? Essa maior ilha do Japão, tá? Olha aí, fica atento, filhote.
essa maior ilha do Japão, tá? Ela vai receber o nome, não te esquece, tá, filhote? Importante, tá? Nós chamamos de Honshu, tá? Olha que top, tá? Então, geralmente, quando aparece questões em prova, filhote, eles vão associar, tá? Essa principal ilha, que é Honshu. Então, fica atento, não perde. Meu Deus, Bruninho, olha, só você. Por que eu não te conheci antes, Bruninho? Então, você tem aí a ilha de Honshu, aonde está a capital do Japão. Pega a dica importante, fica atento, tá, filhotinho? Portanto, é a principal ilha japonesa, tá? Depois você tem aqui uma ilha, tá? Que por sinal é uma das menores, tá? Que está aqui nessa região. Meu Deus, Bruninho, tá? Essa ilha você chama de Shikoku, tá? Shikoku, tá? E por último, essa aqui mais ao sul, tá? Essa ilha mais ao sul, você não pode perder, tá, filhote? Essa ilha mais ao sul, que nós chamamos de Ki, tá? Beleza? Kyushu. Então, veja que eu destaquei, tá? Honshu de amarelo, que é para chamar sua atenção e ficar atento. Ah, Bruninho, eu não consegui guardar todas as ilhas. Aí você tem que fazer por eliminação. Guarda a principal, pai. É? Tá certo? Então é importantíssimo você estar ligado no sucesso, tá, filhotinho? Agora é importante também, tá? Que você tenha aqui a agora a parte mais econômica do Japão, tá, filhotinho? Então vamos aqui, tá? Então vamos trabalhar aqui o aspecto econômico do Japão, que é importante, tá? Então você sabe, filhotinho, tá? Que nós vamos ter aqui, ó, meu Deus, Bruninho, só você, ah, Bruninho, vamos lá, tá? Então nós temos aqui um período importante no Japão que nós vamos chamar de era, tá? Meiji, tá? A era Meiji, tá certo, filhotinho? Essa era Meiji, tá? Aonde eu vou ter o imperador japonês, tá? 1868, tá? Até 1912, tá? Então veja, na era Meiji, filhote, o que vai acontecer, filhote? Esse período do imperador Meiji vai ser um ponto importante para o desenvolvimento do Japão, tá certo, filhote? Nessa era Meiji, olha o que vai acontecer, gatão. Meu Deus, não perde, tá, filhote? Maratona toda a revisão, tá? Você ficar só o filé, tá? Só as questões de Assand. Meu Deus, Bruninho, olha lá, tá? A era Meiji, ela vai marcar a transição, não perde, filhote, tá? A transição, tá? Do feudalismo, tá? Ou seja, do fim do shogunato, tá? Para o capitalismo, tá? Para o capitalismo. E aí você não pode perder essa visão muito forte, filhotinho. Ah, por que eu não tive um professor assim? Meu Deus, Bruninho, olha lá. E aí eu vou ter aqui para ti, gatão. Olha só essa visão, gatão, tá? Eu vou ter aqui para ti o seguinte, tá? Essa transição do feudalismo para o capitalismo, então agora eu vou ter já o Japão capitalista, tomate, tá? Esse Japão capitalista, ele vai ser marcado por uma forte
intervenção tá? Do Estado. Eita Deus, muito forte, Bruninho. A intervenção do Estado na economia. Toma-te na economia. Meu Deus, Bruninho. E aí fica atento, pai. Olha lá. Ah, fica atento. Essa intervenção na economia vai ocorrer justamente a partir, meu Deus do céu, tá? Essa intervenção vai ocorrer no setor industrial, tá? Vai ocorrer no setor, sobretudo industrial, aonde eu vou ter a formação do que nós chamamos de zaibatzos. Fica atento nisso aqui. Questão Tia Sandy na área, Bruninho. Eita Deus, filhote. Olha lá, tá? Os famosos zaibatsus. Bruninho, o que são os zaibatsus? São empresas familiares que foram subsidiadas, financiadas, ajudadas pelo governo japonês. Tá certo, filhote? E essas empresas familiares se transformaram em grandes multinacionais, grandes conglomerados, como é o caso da Mitsubishi, da Toyota. Então, esse capitalismo japonês é um capitalismo que não se deu com apenas o livre mercado, é um capitalismo que dá-se com a intervenção do Estado na economia. Podemos falar naquele famoso Estado keynesiano, tá? Então é um ponto importante. E aí então o Japão começa a se desenvolver, tá certo? E aí chegamos a um ponto, tá? Veja que nós estamos falando até 1912, tá certo? E aí vem Primeira Guerra Mundial, vem Segunda Guerra Mundial, e aí então o Japão vai sair da Segunda Guerra Mundial, tá? Totalmente destruído, tá? Pelas bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki. E aí surge o que nós vamos chamar de milagre vamos chamar de milagre japonês. Tá? Então aqui nós vamos ter o famoso milagre japonês, tá, Bruninho? Então, filhote, esse milagre japonês é o período do pós-Segunda Guerra Mundial. Então isso aqui é importantíssimo você contextualizar, tá, filhote? Então aqui nós temos, tá, o período, tá, que nós chamamos de período do pós-guerra, tá? Então aqui, quando que ocorre o milagre do Ninho? O milagre ocorre então no pós, tá? Segunda Guerra Mundial. Gatão? Então, no pós-Segunda Guerra Mundial, nós temos o famoso milagre japonês. Bruninho, e o que foi o milagre japonês? Tá? O milagre japonês foi justamente o período de reconstrução do Japão. Veja, mas não é qualquer reconstrução, tá? É um período de rápida, tá? Olha aí, rápida, tá? Rápida reconstrução, tá? Rápida reconstrução econômica, e industrial, tá? Do Japão. É tão verdade, quando acaba a Guerra Fria, o Japão torna-se a segunda maior potência econômica do mundo, tá certo, filhote? Então, esse é um ponto importante que você não pode deixar de atentar. Agora, filhote,
Pense comigo, tá? Tá, o Japão cresceu rapidamente após a Segunda Guerra Mundial, tá? Mas, Bruninho, o que que levou esse crescimento acelerado do Japão, tá? E aí nós precisamos entender, tá? Os fatores. Meu Deus, Bruninho, muito forte, filhote, tá? Aí vamos entender aqui os fatores, tá? Quais os fatores que vai levar a esse crescimento, tá? Fatores, tá? Fatores. Quais são os fatores que vão levar a esse crescimento econômico do Japão? Meu Deus do céu, Bruninho, isso é muito forte, tá? Muito forte, tá? Esse crescimento econômico do Japão vai acontecer. Primeiro ponto, tá? Olha lá, gatão. Em primeiro lugar, tá? Em primeiro lugar, nós temos o famoso Plano Colombo. E aí você não pode esquecer que esse contexto é o contexto da Guerra Fria. Logo, havia o temor de o socialismo se expandir para a Ásia, especialmente no Japão, destruído por duas bombas atômicas. Então, os Estados Unidos criam o Plano Colombo, plano de ajuda econômica para a reconstrução do Japão, tá? E aí o Japão aceita esse investimento externo, com a condição de que não investiria em armas. Dessa forma, o Japão foi obrigado a pegar esse dinheiro e a investir em infraestrutura. E observa, enquanto os Estados Unidos e a União Soviética participavam da corrida armamentista, o Japão estava fora dessa corrida armamentista e o seu capital externo e interno estava direcionado para a reconstrução do Japão, infraestrutura, educação, etc. Tá? Então aqui nós temos um fator externo, tá, filhotinho? Um fator externo. Em segundo lugar, nós temos aqui em segundo lugar o que nós chamamos de poupança. Poupança interna. Então veja que o Japão ele vai ter um capital externo, vai ter mais um capital interno que ele passa a investir na sua reconstrução, tá? Então essa poupança interna vai simbolizar esse capital interno, aonde o governo, o imperador japonês conclamou a nação japonesa, tá? Lembrando que o imperador ele tem essa função divina na sociedade, então quem falar tem um peso divino e o povo acatou essa ideia de economizar, de poupar. Logicamente, esse dinheiro não fica guardadinho, esse dinheiro é utilizado pelo governo japonês para investir em infraestrutura, tá certo, filhote? Em terceiro lugar, nós temos a questão da educação, tá? Então aqui no Japão, você vai ter um sistema educacional muito forte, uma educação em tempo integral. Essa educação ela é importante porque ela vai possibilitar a formação de uma mão de obra, tá? Uma mão de obra diferenciada, uma mão de obra altamente qualificada, tá certo, filhote? Qualificada. E além de ser uma mão de obra qualificada, é uma mão de obra barata. Olha que top, barata. E essa mão de obra barata, ela vai atrair investimentos estrangeiros, vai atrair empresas que vão querer utilizar essa mão de obra barata, tá? Então, um dos pontos importantes do milagre é essa mão de obra barata, tá certo? Também nós temos como outro fator, que é um fator complementar, tá, filhote? Ele é um fator complementar, vamos botar aqui o quarto fator, tá? Esse quarto fator que seria justamente esse quarto elemento, tá? Esse quarto fator que seria a religião, tá? A religião no Japão vai possibilitar, principalmente a religião budista, o confucionismo, vai possibilitar a formação dessa mão de obra barata, qualificada e uma mão de obra obediente.
obediente barra disciplinada. Tá? Então, esse é um ponto importantíssimo, filhote. Meu Deus do céu, tá? Essa mão de obra obediente, disciplinada, obediente à hierarquia, tá, filhote? Então, esse é um ponto importantíssimo que você não pode esquecer. É tão verdade que nas fábricas no Japão, tá, não temos o papel do sindicato. Sindicato, para que sindicato? Se a mão de obra é obediente, disciplinada, tá certo, filhote? Esse é um ponto importante, tá? E por último, nós temos um outro elemento que é justamente o famoso toyotismo, tá? O modelo de produção japonês, tá? Que vem substituir o modelo fordista de produção, tá certo, filhote? Aonde esse modelo toyotista tem uma característica bem peculiar, tá? Que é justamente, não esqueça que a questão de Sandy na área, filhote, que é justamente o famoso just isso, tá, filhote? O just in time. Esse just in time é justamente você produzir no tempo certo. Então, o modelo toyotista ele não trabalha com produção em massa, não trabalha com grande estoque, a produção é no momento certo, a produção ela é uma produção flexível, tá? Então, o toyotismo também é marcado pela flexibilidade. Então, eu vou ter aqui, tá, filhotinho? No toyotismo eu vou ter aqui a flexibilidade, uma produção, tá? Uma produção flexível, tá? Uma produção flexível. Meu Deus do céu, Bruninho, muito forte, tá? Então veja aí que aí eu vou ter então vários fatores que vão possibilitar essa formação do milagre japonês. Entretanto, olha só, jogador, entretanto, a partir da década de 80 e da década de 90, nós vamos ter a formação do fim, do fim do milagre japonês. Tá? O fim do milagre japonês. Meu Deus do céu, filhote, muito forte, tá? O fim do milagre japonês, tá? Não pode perder essa, tá, filhotinho? Importantíssimo, tá? Então, o fim do milagre japonês, tá? E aí, eu quero que você fique atento, tá, filhotinho? Nesse ponto aqui, ó, tá? Então, nós vamos ter aqui, Bruninho, tá? Nós vamos ter aqui, tá? Olha que top, tá? Nós vamos ter, primeiro, gatão, em primeiro lugar, nós vamos ter a chamada ocidentalização da população, tá? Japonesa. Tá, filhotinho? Então eu vou ter aqui a ocidentalização da população japonesa, tá, filhote? Ou seja, aquele Japão que formava uma mão de obra qualificada, disciplinada, obediente, foi se perdendo. A nova geração japonesa passou a desvalorizar essa cultura oriental e passou a valorizar a cultura ocidental, como os hábitos e costumes. Com isso, essa nova mão de obra japonesa que vem nascendo, ela é altamente indisciplinada, não obediente,
e que, portanto, não se encaixa mais no perfil de mão de obra que o mercado quer. Então, esse é um ponto importante a se tocar. Tá? O segundo ponto também a se falar, tá? É justamente o fato do envelhecimento da mão de obra, perdão, o envelhecimento da população. Tá? Então você tem aqui o envelhecimento da população japonesa, baixíssima taxa de natalidade, e aí você não tem a reposição da mão de obra. E sem a reposição da mão de obra, nós temos menos oferta de mão de obra. E menos oferta de mão de obra deixa então a mão de obra que no passado era barata, agora a mão de obra ela está cara. Além desse fator demográfico, também tem o fato do próprio crescimento econômico japonês, tá? Onde a população passa a melhorar de vida, tá? A economia cresceu e o salário tende a aumentar. Então nós temos no Japão, a partir da década de 80, a mão de obra, a mão de obra cara, tá? Ora, a mão de obra cara não atrai investimento, não atrai novos empregos, não atrai novas fábricas. Ao contrário, as fábricas do Japão estão saindo do Japão para produzir em outras áreas, como é o caso dos tigres asiáticos. Tá certo, filhote? Então, o milagre japonês começa então a ruir, a virar pesadelo japonês, tá certo, filhote? E, por último, nós temos justamente a questão, por último, nós temos a, a questão a, da bolha financeira, né? Da bolha financeira, tá? E essa bolha financeira, ela estourou, já que como o país cresceu economicamente, havia capitais liberados facilmente, sem grande regulamentação e grandes exigências dos credores. Essas pessoas que pegaram esses empréstimos, geralmente para comprar sua casa própria, não conseguiram pagar e a bolha explodiu, crise econômica, tá certo, filhotinho? Então aí nós temos a nossa revisão para a tua prova. Meu Deus do céu, filhotinho, não perde, não esquece de inscrever, dar o like e compartilhar. Até a próxima, filhote. Abraço.